Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então nós iremos iniciar uma breve revisão da geometria plana, tá? Relembrando algumas fórmulas, algumas questões que serão de extrema importância para o transcorrer do nosso conteúdo. Começando então, como eu disse, é uma revisão, então eu vou relembrar algumas coisas para vocês. Para nós calcular a área de um retângulo ou de um quadrado, basta eu multiplicar a base pela altura. Então, se eu tenho aqui, ó, a base, aqui é a altura. Logo, a minha área é base vezes altura. E o quadrado é um pouco diferente. Mas por que é um pouco diferente? Ela é L ao quadrado. Mas o que diferencia o quadrado do meu retângulo? Apenas que o quadrado é formado por todos os lados iguais. Por isso, basta eu elevar o meu lado ao quadrado. Então, é uma opção que eu tenho. Eu posso utilizar tanto a fórmula do retângulo quanto do quadrado. No paralelograma, também ela é calculada com a base vezes a altura. A minha base, novamente, é essa linha horizontal. No entanto, aqui, a minha altura não é este risco na diagonal. E a minha altura do meu paralelogramo é ali onde que tá riscadinho de vermelho e eu tenho um ângulo reto. Mas por que ela tem a mesma fórmula do retângulo? Porque se eu pegar este pedacinho aqui, ó, e colocar ele aqui, eu não tenho aqui um retângulo? Por isso que ela tem a mesma fórmula. A diferença do paralelogramo para o retângulo é os ângulos. No retângulo, todos os meus ângulos são de 90 graus, fechando 360. E aqui no paralelogramo, este ângulo aqui, ó, ele é maior do que 90 graus. E este ângulo aqui, ó, ele é menor do que 90 graus. Mas os quatro ângulos também vão fechar 360. O círculo, todo mundo sabe que esta linha saindo do meu centro é o raio. Para qualquer lado que eu traçar esta linha, a medida será a mesma. A área do círculo é πr ao quadrado. E a circunferência? 2πr. E lembrando que além do raio dentro do círculo, eu tenho também o meu diâmetro. O diâmetro nada mais é do que 2 vezes o raio, ok? E falando ainda em geometria plana, nós aprendemos no fundamental que o perímetro de qualquer polígono seria a soma de todos os lados. Então eu tenho que observar que no meu círculo eu não tenho lado. O meu perímetro nada mais é do que a circunferência deste círculo, ok? Ele nada mais é do que aquelas linhas que formam a minha figura, que limitam ela, que é o contorno da minha figura. Em resumo, seria isto o meu perímetro. Por isso que a gente fala, por exemplo, num quadrado, que o perímetro é a soma de todos os lados, porque eu tenho 4 lados. No paralelogramo também, enfim, triângulo 3. Mas em resumo seria isso. O perímetro nada mais é do que o contorno da minha figura. Indo para o losango, tá? O losango, a fórmula para calcular a área do losango é a multiplicação das duas diagonais dividido por 2. Sempre a diagonal maior vai ser a medida maior e a menor, obviamente, a medida menor. Lembrando que dentro do losango eu também posso utilizar a fórmula do triângulo. Por quê? Porque ele nada mais é uma figura formada por 4 triângulos. Então, se eu pegar esse pedacinho aqui, ó, e colocar ele aqui, eu formo aqui um retângulo. Então, eu posso calcular desta forma, através de triângulo ou pela fórmula do losango. Bom, agora nós vamos para o trapézio, tá? O que diz a fórmula da área do trapézio? Que basta eu somar as duas bases, multiplicar pela altura e dividir por 2. A minha base maior é a medida maior e a menor, óbvio, a medida menor. Lembrando que este trapézio aqui, por ele possuir estes dois lados com a mesma medida, ele é chamado de trapézio isósceles, tá? Mas também nós trabalhamos
com o trapézio retângulo, que são os dois mais comuns que se trabalham. Por que retângulo? Porque ele possui um ângulo reto. Então, assim, ó, se eu observar esta figura, eu também posso fazer transformações. No momento que eu fizer um corte aqui, ó, que eu tirar esse pedacinho daqui e colocar aqui em cima, ó, eu formo um retângulo. Logo, eu tenho 3 opções também de fazer o cálculo da área do trapézio, utilizando a fórmula do triângulo e do retângulo, ok? Se eu utilizar do triângulo, basta eu observar que eu tenho 2 triângulos iguais aqui e um retângulo no meio. Faço, somo tudo. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é uma fórmula a menos para decorar, tá? O triângulo, a gente falou em triângulo, a grande maioria de vocês logo pensa no triângulo retângulo, ok? Porque ele é o mais comum que nós trabalhamos, enfim. Mas lembrando que existem outros tipos de triângulos. Além do triângulo retângulo, que também pode ser isósceles, tem o escaleno, né? Que esse daqui tá mais para escaleno, que possui os 3 lados diferentes. E nós ainda temos o triângulo equilátero. Aquele triângulo que possui todas as medidas iguais. Além das medidas, ele também possui os ângulos internos iguais. E lembrando, falando em ângulo, lembrando, todo triângulo, a soma interna dos seus ângulos é 180 e todo quadrilátero é 360. Então, para calcular a área de qualquer triângulo, basta eu multiplicar a base pela altura e dividir por 2. A minha base seria essa linha aqui horizontal, ok? Indiferente do tipo de triângulo, eu sempre vou utilizar esta fórmula aqui. Base vezes altura dividido por 2. São 3 fórmulas essenciais que eu considero que eu preciso saber e saber aplicar elas de fato, tá? É a do círculo, aonde eu vou aplicar ela em todas as figuras que envolvem o círculo, a do retângulo e a do triângulo. Elas são as 3 fórmulas, na minha opinião, fundamentais para se calcular a área de qualquer figura, de qualquer polígono, tanto da geometria plana quanto da geometria espacial. Então, por hoje, pessoal, seria isto. Eu aguardo vocês num próximo vídeo, onde eu irei resolver 2 exemplos. E quem ainda não se inscreveu, que se inscreva, ative o sininho das notificações e até mais!